Olá, estamos começando mais um Momento Mulher. Chegamos no mês de dezembro, como o ano passou rápido e mesmo com esta pandemia, quantas mudanças nós tivemos, mudanças boas, tivemos perdas, mas tivemos muitas mudanças boas. E hoje aqui conosco estará a nutricionista funcional Carolina, um louvor abençoado com a Rafaela. E olha, a Carolina tem dicas importantíssimas para as mamães, hein? Olha lá, fiquem conosco. Nesse momento, compartilhem, dê um joinha aí no nosso canal, estejam divulgando, porque olha, é bênção para vocês, para a vida de cada um de vocês. Hoje a palavra do Senhor que tocou no meu coração foi em Filipenses 3, lá no versículo 12, 13 e o versículo 14. Abram a Bíblia de vocês, vamos estar lendo juntos. Filipenses 3, verso 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu escrevi algumas palavras aqui relacionadas a esse texto bíblico, coisas que Deus colocou no meu coração e que eu tenho vivido. Prossigo. Devemos dar continuidade no que planejamos e sonhamos em fazer. Foco, determinação e disciplina. Paulo nos encoraja a prosseguir, a caminharmos com Cristo. Um atleta, para chegar ao seu objetivo final, que é a medalha, ele passa por vários desafios e obstáculos também. Primeiro, ele tem que ter um foco, algo que esteja à sua frente e não ficar olhando para trás, para o passado, para as coisas que já se foram. Não podemos murmurar por aquilo que já se foi. Segundo, ele tem determinação, cumprir com seus objetivos de forma consciente e por etapas, vencendo cada barreira. Terceiro, disciplina, cumprir com seus horários. Se hoje você tem que mudar, mude hoje, agora. Sua rotina para ser mais organizada, para ter melhor saúde e qualidade de vida, ter uma vida mais saudável. Temos que ter uma disciplina. Pensem nisso. Olhe como que está sendo a sua vida, a correria que você está vivendo. Você está tendo disciplina? Você está tendo foco de algo que vai fazer bem para você? Assim alcançaremos o nosso objetivo e chegaremos na linha de chegada, olhando para a frente. Não desista de seus sonhos. Nós não podemos desistir daquilo que sonhamos, daquilo que Deus colocou no nosso coração. Não desista daquilo que Deus colocou em seu coração. Siga em frente, olhe para a frente. As coisas futuras a Deus pertencem. Ele sabe todas as coisas, todas as nossas necessidades. Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Confiar em Deus e olhar para a frente. Quando Deus destruiu aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, ele disse para Ló não olhar para trás. Este não olhar para trás diz a nós também hoje, quantas vezes estamos olhando para trás, para o passado, para as coisas que ficaram para trás, que nos machucaram, que deixaram tristezas, sonhos que ficaram frustrados. E resolvemos olhar para trás e ficamos ali, no passado, nas coisas paradas em forma de pedra. Ficamos como a mulher de Ló ficou, como uma estátua de pedra. Nós ficamos lá no passado e não vivemos o futuro, não vivemos o presente para vivermos o futuro. E isto tem nos deixado para trás, com pensamentos negativos, ruins, que as coisas não vão dar certo, que isso não vai ser bom,
que eu já tentei, que eu já fiz, isso já me machucou, eu não vou tentar novamente. Não, nós temos que seguir em frente, olhar para a frente. Não olhe para trás, não é para trás que devemos olhar. Se o nosso passado fosse o sucesso do nosso futuro, todo mundo olharia para trás. Mas não, o sucesso do nosso futuro é olhar para a frente, é olhar para Cristo e ver Cristo em primeiro lugar. Ver que Ele está com você em todas as suas atitudes e em todas as suas necessidades. Ele está com você. Seguir em frente, ver como um atleta, a visão que o atleta tem de ter foco, determinação e disciplina. Nós chegaremos a um objetivo, porque quando você para, você retrocede, você olha para trás e se torna uma pedra. Mas ao olhar para frente, ter um foco, uma determinação à sua frente, você prossegue, você caminha. O caminho é fácil? Não, muitas vezes o caminho é difícil. Temos muitos obstáculos, tropeçamos, caímos em buracos, mas o foco, a determinação, não é olhar para trás, é ver o que aconteceu de ruim e seguir em frente. O levantar, erguer a cabeça, seguir em frente, ter um caminho, uma determinação. Quando Paulo fala neste texto que ele tem que prosseguir, conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus, ele nos mostra que também é possível para nós. Tudo é possível, porque tudo que foi conquistado por Cristo é possível para nós. Porque se você está achando impossível hoje, você simplesmente estudar para passar no vestibular, passar numa faculdade, ter o foco e a determinação, você vai ter algum resultado, você vai ser bem-sucedido no que você está fazendo. Tá difícil tirar uma carteira de motorista? Tenha foco, determinação. Pratique as aulas, estude, você vai ter um bom resultado. Tá difícil para emagrecer, é uma luta. Você tem problema de saúde, então é difícil para emagrecer. Tenha foco e determinação e disciplina. Em tudo que você vai fazer, você será bem-sucedido. As coisas vão fluir. Talvez vai acontecer coisas que você nem imaginava que você iria estar fazendo. E você vai se pegar já no momento e numa situação que você transborda de alegria porque você conquistou aquilo, você fez algo que muitas vezes não estava nem ao seu alcance. Mas o foco, a determinação e a disciplina são os objetivos que nós devemos abraçar e seguir. Essa palavra foi muito para mim. Sabe, irmãos, foi muito para mim, porque eu estou em busca de muitas coisas, sonhos, e hoje aqui esse programa é uma bênção de Deus para mim, algo que eu nunca imaginei na minha vida. E Deus me presenteou a nossa igreja com esse trabalho, vocês que estão recebendo a palavra, recebendo tantas mensagens aí através das redes sociais, é uma bênção de Deus, e é algo que eu nem imaginava na minha vida. E nós devemos ter foco, determinação e disciplina. E hoje aqui conosco está a Carolina do Nascimento Alves, esposa do Flávio Henrique Alves, mãe de Davi, que tem 11 anos, mãe do Heitor, de 7 anos, e da Bela Sofia, de 4 aninhos. Sua profissão: nutricionista funcional, professora e empresária. Nascida em Itaú de Minas. Tudo bem, Carolina? Tudo jóia. Obrigada pelo convite, Sara. Eu que agradeço. Eu possa contribuir com muitas informações para a melhoria da saúde de todos. E a mulherada está esperando essa entrevista porque final de ano, estamos de quarentena, mas pelo menos em família, muitos vão poder estar reunidos. Sim. E ninguém quer pôr qualquer roupa, né? A gente quer que as roupas saiam do guarda-roupa, porque os calçados já estão pedindo para passear, né? Com certeza. E Carolina, a saúde em primeiro lugar, né? Isso, e a saúde em primeiro lugar. Carolina, por que quando eu paro de fazer uma academia, eu começo a engordar novamente?
Então, é uma pergunta bem comum com todo mundo. Quando a gente para uma prática de atividade física, a gente continua comendo da mesma forma e não está gastando. Consequentemente, vai ter acúmulo, né? E a gente vai estocando umas gordurinhas a mais. Principalmente se deixa de ter o cuidado com o que está comendo. Se está comendo alimento saudável, se permite comer o errado ou comer umas bobeirinhas, aí você vai aumentando o seu estoque, vai aumentando o seu percentual de gordura. Né? Então é importante ter esse equilíbrio, uma prática de atividade física e uma alimentação saudável. Carolina, efeito rebote. Emagrece, engorda. Muitas pessoas têm muita dificuldade de perder peso e perde 15, 20 quilos, depois engorda tudo de novo e mais um pouco. Todos nós sabemos fazer dieta. Como manter alimentação? O efeito sanfona, né? Para a maioria das pessoas, né? Segue muito bem ali a primeira semana, uma dieta, uma mudança de hábito, vai bem firme uma semana e de repente uma coisinha que faz errada, já não consegue voltar à rotina que estava conseguindo executar. E aí a pessoa fica sem foco. Então é preciso a pessoa ter uma organização alimentar, um planejamento das suas atividades no dia todo, isso semanalmente, para ver onde que estão os ladrões de tempo, aonde que estão as dificuldades, porque assim facilita para a pessoa enxergar o que pode vir a acontecer de errado, que vai tirar ela do objetivo que ela está buscando. E aí que acontece com a maioria das pessoas a falta de programação, a falta de planejamento, então ela mesma fica se sabotando. E aí aquele fato, não, só hoje, só vou comer isso hoje. E aí dificulta a pessoa continuar de novo naquele estilo de vida, ou naqueles hábitos saudáveis que ela se comprometeu a realizar, né? Tem pessoas que não entendem, mas ela tem algumas sensibilidades a alguns alimentos. Tem alimentos que nos sugam energia, tem alimentos que nos fornecem energia. Por isso que quando a gente está fazendo uma dieta, um planejamento, fazendo uma reeducação alimentar, a gente começa a sentir bem, a gente começa a jogar toxina para fora, começa a vir à disposição, porque a gente está limpando o corpo e a gente acaba comendo mais alimentos saudáveis, mais alimentos in natura, e isso nos dá energia. Quando a gente vai muito para o industrializado, muita massa, muito farináceo, muitos alimentos fast food, o que acontece? Nos sugam energia e aí a gente fica prostrado, fica cansado, fica fadigado. E a gente fica com muita preguiça, tem pessoas que têm sintomas de depressão, com excesso de farinha ou de carboidrato. Então é preciso entender os sinais e sintomas daquela pessoa para poder orientar ela da melhor forma e ajudar ela a ter essa organização. Porque quando a pessoa tem um planejamento semanal, facilita muito, né? Ela vai ver que ela dá conta e ela é capaz. Por isso que é interessante ter uma escrita terapêutica, a pessoa saber planejar a sua semana, anotar tudo que ela faz no dia para ela ver, né? Se ela consegue, aonde que ela não consegue, que horário que é o melhor para ela fazer uma atividade física, determinar os horários das refeições, né? Se ela não consegue organizar sozinha, que ela busque a ajuda de um profissional, né? Que o profissional vai saber interpretar e ajudar ela de uma forma mais sucinta, não é? Sim. Carolina, tô na academia, faço uma alimentação boa, não tenho massa corporal. É preciso o uso de suplementos para ter ganho de massa muscular? Depende, essa é uma pergunta muito polêmica, né? A maioria já quer entrar na academia e já sai comprando um monte de suplemento. Isso, e quer sair bombando, quer ficar fortinho de uma hora para outra. E eu falo que a suplementação, ela veio para nos agregar muita saúde, né? Então ela veio para melhorar a nossa qualidade de vida. Só que a gente precisa estar alimentando bem. Nada substitui a comida. Então a gente precisa ter o contato com os alimentos, a gente precisa comer bem comida, tá? E avaliar quais são as necessidades para repor um nutriente. Não é porque está praticando atividade física que já precisa tomar um nutriente. Precisa entender o planejamento alimentar da pessoa, quais são as carências daquela pessoa,
quais são as questões bioquímicas que a gente vai investigar nos exames, né? Que através dos exames a gente vai saber interpretar o que está faltando, o que está sobrando, se está com anemia, se está com alguma questão de distúrbio de tireoide. E aí sim a gente monta uma prescrição, monta o planejamento alimentar para que aquela pessoa venha dar resultado mediante a prática de atividade física que ela escolheu. Mas primeiro, eu sempre falo para todas as pessoas que me perguntam, que seja na rua, que seja na loja, que seja no consultório, que primeiro a gente tem que focar no básico, na alimentação e esperar, né, o corpo demonstrar as necessidades. Se for possível a pessoa fazer uma consulta nutricional antes de escolher uma prática de esporte, é excelente. Por quê? Porque vai evitar carências. Porque se a pessoa já está com o corpo comprometido e não sabe, né? Às vezes está com uma anemia lá bem baixinha, ou então está com alguma disfunção na tireoide, já começa a fazer uma atividade física mais extenuante, ela vai fazer o quê? A imunidade vai cair, vai ficar doente e aí vai gerar mais consequências. Às vezes ela nem consegue voltar para a prática de atividade física, que é o que acontece às vezes com a maioria. Entra na academia, quer dar todo o gás que tem, em 15 dias já está doente. Por quê? Porque ela desgastou muito e não repôs o que precisava. E como o estoque já estava pequenininho, aí já manifestou a doença, o sinal e sintoma. Então é importante, né? Da fraqueza, da bambeza. Então é importante a pessoa se entender, ver se ela está com a saúde boa ou não, observar os seus sinais e sintomas e ir na série de fazer uma adaptação, observar o que é suficiente para ela naquele momento, não querer extravasar. Por quê? Porque senão ela vai lesionar e pode vir a ter uma queda de imunidade muito rápida. Sim. Então, é importante avaliar todo esse contexto, né, e procurar a ajuda de um profissional. No mais, pode comer o básico, alimentar direitinho, tanto pré-treino como pós-treino, dormir muito bem, que só a comida vai te ajudar, sim, a desenvolver, desde que você tenha um equilíbrio e saiba comer o dia todo. Os suplementos alimentares são necessários para uma boa saúde? Eu acredito que sim. Por quê? Nem tudo a gente come o 100% do que precisa no dia, né? Ninguém tem uma cozinheira fit em casa todo dia, bonitinho, te levando o que você precisa, né? Então, mediante o estilo de vida que a gente tem, todo mundo trabalha, todo mundo corre, né? Todo mundo tem o seu planejamento, talvez, mas às vezes sempre acontece um imprevisto, né? Então, é importante a gente sempre repor, né, um nutriente. Por quê? Para que a gente não tenha falta de nada. Isso é o que? Eu acho que é um investimento para a nossa saúde, né? Para a gente manter um equilíbrio, principalmente no momento que a gente está vivendo, no momento da pandemia. Tem alguns nutrientes que a gente não pode deixar de tomar, né? Que seja através da alimentação ou da suplementação. Por quê? Isso vai fazer falta para nós. Hoje a gente tem muitas informações, a gente tem muito acesso, então o nosso desgaste não é só mais físico, é muito mental também. E isso também gera o quê? Aumento de ansiedade, aumento de estresse, aumento de cortisol, aumento de inflamação. E aí ninguém preocupa em repor nutriente. Mas todo mundo troca o óleo do carro, troca o pneu, mas ninguém vai lá e compra um polivitamínico, compra um ômega 3 para melhorar a circulação cerebral, para desinflamar o corpo. Então ninguém enxerga desta forma que a gente precisa repor os nutrientes, sim, né? A gente precisa entender quais são as nossas necessidades e repor. Eu faço uso diariamente, todos os meus pacientes, eu oriento o melhor para eles. Primeiro eu dou a opção do alimento. Se o alimento não é possível naquele momento, ele sempre tem uma outra opção, ou uma opção de emergência também, porque se não deu certo esse, não deu certo esse, tem uma opção de emergência, porque a gente tem que estar preparado para tudo. Então isso é importante a gente passar para as pessoas. Mas eu enxergo que a suplementação é a nutrição do futuro. Por quê? Porque hoje a gente vê aí pessoas com 70, 80 anos fazendo academia e que tem muita qualidade de vida melhor do que alguns aí de 40 anos. Por quê? Suplementa, pratica atividade física, dorme bem, bebe muita água, cuida muito da alimentação. Então isso veio para nos propiciar uma longevidade muito boa.
Então, eu vi uma senhorinha de 70 e poucos anos que eu falei, meu Deus, eu quero ficar velhinha igual. Acordar um pouquinho, possível né? A pessoa precisa buscar as informações corretas, também não pode sair por aí comprando qualquer coisa, tomando qualquer coisa, tem que saber a procedência, tem que saber o que seu corpo precisa. Então isso é muito importante. E procurar frisar. Um profissional nessa área para estar orientando. Para saber, né? Olha, eu estou sentindo esse sinal e sintoma, o que é que eu posso tomar para poder melhorar essa questão, né? Ou vá procurar um profissional para poder investigar através dos seus exames, através da consulta, né? O que realmente você está precisando que vai melhorar aquele sinal e sintoma. Porque tudo vem para agregar e para melhorar a qualidade de vida, né? Então, tem pacientes de criança e idoso, né? Todo mundo, a gente pega numa situação e a gente traz muita qualidade de vida para as pessoas. Então as pessoas depois me trazem de retorno, nossa, não sei como é que eu me permiti sentir o que eu sentia e agora eu estou tão bem que eu não quero mais deixar esse estilo de vida. Eu falo que não é uma dieta, não é uma restrição, é uma reeducação, é você ter uma consciência nova do que te faz bem, porque através da nutrição funcional a gente começa a passar vários conhecimentos para as pessoas que elas mesmas vão entendendo como que o corpo funciona, o que faz bem para ela, o que não faz, o que acarreta alguns sinais e sintomas nela. Então ela mesma vai ficando mais atenta, né, às melhorias dela. Então ela vai saber e ela mesma vai saber as escolhas saudáveis, então ela vai estar pronta, não é que ela está proibida de comer algo, mas ela vai saber o que faz bem para ela. E aí, quando ela comeu o errado, ela não vai querer, por quê? Porque vai ter o efeito colateral, ela vai sentir mal e ela fala assim, não vou querer mais, porque me faz mal. E aí ela vai comer os outros alimentos de uma forma natural. Qual é o correto? Só fazer academia resolve? Ou alimentação e exercício andam juntos para ter um bom resultado? Esse é o equilíbrio como um todo, né? Um é de mãozinha dada com o outro, né? Só um dá resultado? Depende. Os dois também dá resultado? Depende. Por quê? A nutrição funcional, ela respeita muito a individualidade bioquímica. Então, cada pessoa tem a sua particularidade. Então, através dessa particularidade, a gente vai entender como que ela vai corresponder com uma mudança de hábito alimentar, com uma prática de atividade física, com talvez uma suplementação, algumas orientações, que aí o profissional que precisa interpretar ele para poder saber o que realmente ele precisa de estratégias para poder ajudá-lo a alcançar o objetivo dele, dentro do estilo de vida dele, dentro das condições financeiras dele, e a gente vai proporcionar com que os nutrientes cure ele, né? Com que através da alimentação saudável ele obtenha o resultado esperado. Porque tem pacientes que às vezes está muito inflamado e aí a gente põe para fazer atividade física, a gente pede para fazer alguma coisa, não consegue, sabe? Então a gente precisa entender o momento do paciente, ver a questão emocional como que tá. Então tem um equilíbrio, né? Então a nutrição funcional é o equilíbrio, corpo, mente, espírito. Então a gente tem que entender o paciente e ir entregando algumas estratégias para ajudar ele a alcançar, né? Às vezes, esse mês ele precisa só da atividade, né? Para poder ir adaptando. E aí no outro mês, ele continua com a atividade, mais uma suplementação. E isso mantendo uma alimentação saudável. Mas tem paciente que já aconteceu de não ter condições de fazer atividade. Por quê? Porque estava com várias questões bioquímicas que precisavam ser corrigidas e a atividade física não era possível no momento, não estava dentro do contexto da saúde da pessoa. É bom a gente manter o equilíbrio, mas também a gente precisa respeitar o nosso corpo, né? Porque ele está do jeito que está, não é do dia para a noite, né? Então, quando chega algumas questões para nós, né, lá no consultório, quando a gente escuta tudo, é muito diferente do que às vezes a gente escuta na rua, né? Então, a gente escuta lá todo o real contexto do paciente. Então, os exames estão todos de cabeça para baixo, tem as questões emocionais que o paciente está vivendo no momento, tem as dificuldades da alimentação, tem a condição financeira. Então, a gente tem que respeitar isso tudo e proporcionar uma mudança que seja possível para o paciente, não que fique bonito no papel e difícil na prática. Aí não adianta nada, a pessoa não vai evoluir. Eu vou estar dificultando ao invés de estar facilitando para que aquela pessoa venha alcançar o objetivo que ela espera.
Porque ela está buscando o quê? É saúde, é qualidade de vida, é ter uma disposição. Não é chegar do trabalho, ficar cansado e já querer dormir e já não aguentar fazer mais nada. Quando a gente já chega nesse momento, está faltando muita coisa no nosso corpo. A gente tem que ter disposição sim no final do dia, a gente tem que ter uma cabeça boa sim, a gente tem que dormir bem, a gente tem que respeitar os nossos momentos, os nossos horários. E se a gente não respeita, a gente vai colher consequências. Aí o que acontece? Usa demais a máquina, mas não repõe nutriente. E aí o que acontece? Uma hora ela pifa. Então a gente encontra, através da atividade física, muitas questões que nos trazem muito benefício. Aumento de serotonina, relaxamento, melhora a qualidade do sono. Então isso tudo é muito favorável. Mas a pessoa tem que estar consciente de que é o momento ou não para ela fazer. Porque senão eu vou gerar mais atrito, mais desconforto e vai fazer alguma coisa contra o gosto dela, que vai gerar mais inflamação, mais aumento de cortisol e aí eu vou estar prejudicando, né? Então a gente começa às vezes com uns 15 minutinhos de atividade por dia, ou a gente vai negociando com o paciente, vai vendo o que é possível, mas depende da realidade de cada um. Que é bom? É, para todos, mas a gente tem que respeitar o momento que cada um vive. Vemos que nas redes sociais estão cheias de dietas, né? Carbo, cetogênica, dieta alguns fazem zero carboidrato, né? Comem muita proteína, fica 12, 18 horas sem comer nada. Enfim, o que realmente vai ajudar? Como eu sei qual é a dieta ideal para mim? Boa pergunta, porque todo mundo acha que essas dietas da moda vai pegar lá, vai fazer, vai dar certo. Nem sempre, tá? Pode acontecer 1 em 100 faz uma dieta lá e perde bastante, mas depois pode vir os malefícios, as consequências, tá? Porque ela não sabe como que está o organismo dela, como que está as questões fisiológicas, os exames bioquímicos, as deficiências, as carências. Então ela pega e já faz uma dieta aí de só proteína, se ela já está com cálculo renal, se ela já tem doenças na família de doença renal, e isso vai prejudicá-la, né? Se é uma pessoa que não tem hábito de beber água, que já colhe, né, alguns malefícios nos hábitos, não tem uns hábitos saudáveis, então isso vai prejudicá-la. Então, aí sim que entra a nutrição funcional, respeitando o quê? A individualidade bioquímica da pessoa. Porque vai olhar para a pessoa e vai enxergar qual orientação, qual estratégia é melhor para aquela pessoa. Não é dieta de gaveta, não é dieta de moda, não é o que o vizinho falou para ela fazer, não é o que ela quer, o que ela pensa. E sim o que a gente vai interpretar através dos sinais e sintomas, através dos exames, e a gente vai montar. O profissional vai montar o melhor para ela, né? Mediante o que ela demonstrar de sinais, sintomas e dos exames, né? Por isso que eu sou apaixonada pela nutrição funcional. Por quê? Porque ela enxerga a gente como um todo. Então ela respeita a gente muito, né? Não é calorias. Eu não me preocupo com calorias, eu me preocupo com nutrientes, né? Não me interessa você ficar focada só em contar calorias. Eu falo assim, olha, esquece. Você, né, a pessoa que vai consultar comigo fala assim, olha, deixa tudo que você aprendeu lá fora e abre a cabeça para novos conhecimentos, né? Porque aqui é uma forma de pensar talvez diferente, principalmente se a pessoa já foi em outro nutricionista. Porque aqui a pessoa não fica focada em calorias, né? Eu vou passar o conhecimento dos nutrientes. Vou dar um exemplo, né, do abacate. O abacate é uma gordura boa e antigamente, né, o que a gente escutava dos avós? Nossa, não pode comer abacate tal horário, o abacate é muito gordo, abacate engorda, né, faz mal, vai aumentar o colesterol. Pelo contrário, né, tudo muda a todo momento. Por quê? Quanto mais artigo científico, quanto mais estudo a gente tem, abacate a gente sabe que é uma gordura boa, benéfica, que vai nos ajudar a diminuir o triglicéridos, colesterol, a diminuir a gordura da circunferência abdominal, e a gente passa como estratégia para comer antes de dormir, porque ele é rico em triptofano. E aí o triptofano vai se converter em melatonina. Melatonina é o hormônio que induz ao sono. Então aquela pessoa que tem dificuldade de relaxar ou de induzir ao sono, antes de tomar alguma outra coisa, a gente passa o abacate, passa um chazinho de melissa, pede para tomar um cloreto de magnésio, tudo para melhorar a qualidade do sono. E depois de ter feito todos os ajustes alimentares possíveis e não conseguiu, aí a gente pede para a pessoa tomar uma melatonina, para poder conseguir repor aquela falta do que ela não tem no organismo.
E aí depois ela volta a não usar nada. Mas tá vendo que tudo tem um porquê e um para quê? Sim. Então isso é importante a gente passar para o paciente, por que que ele tem que tomar isso, por que que ele precisa comer. Então isso vai fazer a diferença numa abordagem nutricional. Por quê? Porque a gente vai passar a informação. E aí aquela pessoa vai entender o porquê que ela está comendo. Não está comendo por comer, ela está comendo porque ela está com deficiência desse nutriente, ela precisa disso para tratá-la. Então não é só caloria, né? Quando eu ouvi a palavra nutrição esportiva, eu pensei, nossa, mas até isso? Como que funciona? A nutrição esportiva, ela tenta equilibrar o desgaste do atleta, né, do praticante de atividade física. Então a gente fica repondo, né, através da alimentação, a gente equilibra todos os macro e os micronutrientes, porque a gente sabe que o atleta está com tal intensidade, com tal frequência de prática de atividade física, qual o horário certo. Então a gente entra, né, com uma alimentação bem equilibrada para manter a força, o rendimento do praticante de atividade física. E todo praticante de atividade física é uma pessoa inflamada, então ele precisa de tomar alguns nutrientes. Se ele não tomar alguns nutrientes, ele não vai conseguir ter a performance que ele precisa. E aí a gente precisa entender, né, o desgaste da pessoa para repor o que ele precisa. E aí o paciente vai ter uma desenvoltura muito melhor. Exato. Mais rápida, não vai ter fadiga, não vai ter cansaço, vai ter uma evolução boa, vai ter uma recuperação muito boa. Então, o desempenho de um praticante de atividade física, quando tem uma orientação específica, é muito bom, né? A pessoa, ela desenvolve mais rápido, ela tem um resultado mais rápido do que ela ficar fazendo o que o amigo está fazendo, ou que quem não sei quem mandou fazer, Sim. né? Fica copiando. Não é, gente. A gente tem que respeitar as nossas individualidades. O que é bom para mim, às vezes não é bom para ela, e vice-versa, né? Então a gente tem que respeitar. Ela gosta de uma coisa, eu gosto de outra, ela pratica alguma coisa, eu pratico outra. Então a gente tem que entender e aí busca o profissional para equilibrar, né? Tem gente que malha de manhã, tem gente que funciona malhar só de noite. Então cada pessoa cada pessoa tem a sua particularidade, cada um funciona melhor em um horário e tá tudo certo. Só precisa repor os nutrientes para quê? Para não entrar em deficiência, senão uma hora a máquina pifa. Não é? Lembro na minha infância, come batata doce porque engrossa as pernas, e comia batata doce a semana inteira. Ovo cozido de manhã dá bastante resistência. Nós vemos hoje a boa alimentação está em todos esses alimentos que a gente já conhece, que é da roça, da terra, né? Que são simples e que nós temos em casa. O ovo, o coco, o limão, o frango, né? A batata doce, o amendoim. Hoje em dia são alimentos muito saudáveis, né? E que antigamente muitas pessoas tinham medo, às vezes, de comer ou não dava o real valor para esses alimentos, né? Hoje ele é muito divulgado na mídia, então muitas pessoas ficam até falando assim, mas é só isso que tem para comer? A gente precisa comer esses alimentos, mas a gente também precisa aprender a rodiziar, né? Porque tudo em excesso causa um malefício. E se a gente comer tudo em um equilíbrio, melhora muito a nossa saúde, né? É interessante a gente comer ovo de manhã? Sim, a batata doce é um excelente carboidrato. Ah, mas eu não posso comer batata doce? Quantas vezes no dia que eu posso comer batata doce? Depende do que ela desgasta, depende do planejamento alimentar dela. Tem paciente que come batata doce 4 vezes no dia, tem paciente que come meio quilo de frango numa refeição só. Por quê? Porque é praticante de atividade física. Já tem paciente que come 12 ovos num dia. Imagina eu falar isso pra minha avó. Nunca que ela vai acreditar. Não. Por quê? Porque ela podia comer As só um ovo. As galinhas do quintal não vão dar só conta. Podia comer um ovo por dia na época dela. Porque mais de um ovo vai aumentar o colesterol, vai ser prejudicial para a saúde, não é saudável. Tem a questão do leite com a manga, que a gente escuta muito, então, que não era pode. Muito, não podia. Mas hoje a gente entende que muitas das crendices, das informações, não correspondem, porque através dos artigos científicos, através das informações, tudo já modificou muito, né?
Como o abacate, como o ovo, como cereais integrais. A manga batida no leite é uma delícia, né? Então assim, são alimentos que vêm para nos agregar. O coco, tanto de benefício que o coco nos traz, a gordura boa, nos dá saciedade, né? É antifúngico, ele melhora muito nos processos de emagrecimento, tanto o óleo quanto a fruta, né? A gente só precisa equilibrar, né? Aprender a comer um pedacinho todos os dias. E todos os demais alimentos in natura. Então vamos aprender a desembrulhar menos e a descascar mais, né? Tudo que é in natura é muito mais saudável. A gente precisa ir mais na feira, a gente precisa aprender ter hortinha em casa. Ah, mas não tem terra. Gente, compra as jardineirinhas, monta os seus temperinhos, monta uns chazinhos ali. E o que for possível, se tem um espaço em terra, ótimo, coloca algumas coisas de fácil acesso ali que você não precisa estar indo buscar fora. E o suco detox, né? Que é auge, todo mundo fala de suco detox, tem que tomar para emagrecer de manhã. Realmente ele faz bem? Então, depende, se a pessoa é saudável, sim, mas também não precisa ser diariamente, tá? Tudo em excesso, também a gente colhe alguns malefícios. Principalmente as pessoas que têm problema na tireoide, não pode com suco verde todos os dias, né? A pessoa, ela tem uma fragilidade com a couve, com algumas verduras cor verde escura. Então, tem essas restrições. Então, a pessoa precisa entender, né? Será que eu preciso do suco detox também todos os dias, né? Eu não posso fazer um shot, né? Um dia eu faço um suco, outro dia eu tomo outro nutriente ou uma outra refeição que também vai me atender, que seja uma salada de fruta com os ovos mexidos, coloco uma chia. Então, é a gente saber equilibrar. Mas que ele é bom, sim, ele é diurético, ele vai te fornecer energia, ele vai te ajudar na saciedade, né? Sem contar que vai ter um monte de vitaminas e minerais nesse suco. Mas é importante também você saber combinar os alimentos, né? Também não adianta nada a gente jogar um monte de coisa lá e não vai nem saber o que está combinando com o que, às vezes um vai atrapalhando a absorção do outro. Isso. Então a gente precisa ter um critério para saber, né? Depois não sabe nem o que faz bem e o que faz mal. Ah, eu tô tomando isso e eu senti isso. Ah, mas nem lembro o que pôs. Então, vai seguir essa receita, observa. A gente precisa ter esse cuidado de autoobservação, que a maioria das pessoas não tem. Não para sentir. Se você a gente ouve falar que é bom e vai só ingerindo. E já vai ingerindo, né? Às vezes compra, nem lê o que tem na embalagem, né? Já aconteceu muitos pacientes falam assim, eu compro o suco tal, né? Mas tem dia que me dá diarreia, tem dia que não, né? E tem dia que eu sinto bem. Então a gente tem que entender, né? O porquê, que dia que faz bem, que dia que faz mal. Avaliar as questões, porque senão a pessoa quer praticidade. Mas nem sempre a praticidade que ela busca é o que o organismo dela está precisando, né? E aí entra o profissional dentro da visão dele, criando estratégias para facilitar o estilo de vida da pessoa, né? Tem pessoas que não têm muito tempo de manhã, principalmente mães, né? Que já acorda, já tá com o menino chorando, você tem que levar para a escola, não sei o quê, tem que engolir alguma coisa ali, às vezes elas ficam sem comer. O que faz? Já toma um shot de nutriente, já põe um monte de coisa ali, água, limão, põe cúrcuma, põe um cloreto de magnésio, põe própolis, aquilo lá já vai dar uma energia pro corpo, vai ser muito benéfica. E aí leva a meninada pra escola, a hora que chegar, toma um café da manhã. Por quê? Todo mundo vive numa correria, né? E aí a gente tem que entender o momento de cada um. Não dá para comer um horário, mas passa algo prático, né? Para ela só beber e depois ela conseguir comer com tranquilidade. Então a gente tem que avaliar o contexto e equilibrando. E como que você, Carolina, faz para ter tempo para casa, filhos, esposo, trabalho e essa beleza de mulher que você é? Obrigada. Bem, depois de apanhar bastante na vida, depois de altos e baixos, a gente tenta manter um equilíbrio, né? Mas eu sempre gostei de ter uma alimentação saudável, né? Isso veio da minha natureza. Eu gosto de comida. Eu não gosto, fica mais fácil, né? Eu não gosto, por exemplo, você vai me convidar para ir na sua casa. Você vai querer comprar pizza, um salgadinho? Não, eu prefiro um prato de arroz, feijão e ovo do que comer uma bobeira. A bobeira não me agrada, né? Eu gosto de comida simples, né? Isso me faz bem. E depois que eu entrei para a faculdade de nutrição, aí que eu apaixonei mais, né? Eu escolhi a nutrição, eu já sabia o que eu queria, né?
E por eu gostar, e depois que eu comecei a ter mais conhecimento, aí que eu quis ajudar mais pessoas, a levar mais informações para as pessoas, porque eu observo muitas coisas em mim, muitas coisas eu testo em mim antes de passar para as pessoas, para saber o que eu sinto, se é ruim, se é bom, se é gostoso, né? Até as coisas ruins, por exemplo, muitos pacientes falam assim, boldo, nossa, mas eu tenho que tomar tanto tempo de boldo, mas eu não vou dar conta. Eu faço em mim para saber quanto tempo que eu dou, né? Que eu vou dar conta de tomar esse bendito boldo para saber se é possível ou não, né? Eu observo em mim. Por quê? Porque eu também tenho as minhas fragilidades, eu também tenho as minhas questões, e aí eu vejo o que é difícil ou não para poder estar trabalhando com o paciente, né? E depois vieram as gestações, né? Isso. Veio o Davi, depois veio o Heitor, veio a Sofia, e tudo a gente vai adaptando, né? E eu vi um vídeo da Sofia comendo quiabo, que gracinha, Sempre. e com aquela boquinha boa, assim, ó, como se estivesse comendo um chocolate, um doce. Então, graças a Deus, eu tento passar para eles, né, tudo que eu faço para mim. Então, desde bebezinho eu colocava comida no cadeirão, deixava eles comer, esfregava na cabeça, sempre um alimento de cada vez, né? E comida mesmo, de verdade, fazia tudo. O Heitor e a Sofia foram os 2 bebês funcionais meus, né? Que eu já tinha feito a pós-graduação, o Davi não, mas os 2 menores sim. Então, eu pude colher em mim o benefício da nutrição funcional. Então, o Heitor foi uma criança que falou mais cedo, foi uma criança que andou mais cedo, super saudável, nasceu com 4 quilos. Nossa! Não sei como é que eu dei conta, mas nasceu super saudável. E eu me recuperei muito bem também. A Sofia também foi uma gestação super tranquila. Em 30 dias eu fiz toda a estratégia alimentar, ela não teve cólica, os 3 meses sem cólica. Olha que privilégio para uma mãe. Privilégio para uma mãe, hein? Então, mamães que estão grávidas, ó, não se esqueçam disso, hein? Foi assim. Já muda a alimentação para estar ajudando, né? E muda muito, viu, gente? Nossa, assim, a gente é perceptível. Em 30 dias eu desinchei, eu perdi o peso, não fiquei fraca, cabelo não caiu, não fiquei descaída. Foi assim uma nutrição muito boa, mas eu repus nutriente, eu me alimentei muito bem e eu observei nela também, sabe? Era uma criança que dormia muito, que sempre estava alegre, não chorava. Os vizinhos iam lá em casa e falavam assim, mas ela não chora, não parece que tem neném em casa. Eu peguei e falei assim, olha, mas eu não como nada que vá passar no leite, que vai atrapalhar, porque a gente sabe que os 3 primeiros meses é a formação, né, do intestino, então tá recolonizando, não tem bactérias ali. Então, se eu comer alguma coisa doce, ou se eu comer, por exemplo, um feijão, uma couve, a criança vai ter cólica, não tem como que passa no leite. Então, a gente precisa entender que tem esse período que a gente precisa nos sentir bem e ter férias de alguns alimentos. Eu falo que é umas férias que a gente tira e depois a gente volta a comer. Por quê? Para o nosso estado mental estar bem, porque se você ficar acordando a noite toda, com o bebê com cólica, ter todo um desgaste, é intenso. E aí isso acaba que gera um desconforto muito grande para nós. E com ela eu consegui muito. Eu falo assim, que nossa, se fosse a primeira já eu querer... com os outros 2 maiorzinhos, né? Já com os 2 maiorzinhos. Então foi muito satisfatório a gestação dela. Foi bem tranquila e a suplementação e todas as questões nutricionais, eu adorei. Foi muito, muito benéfico para mim e para ela, né? E aí eu soube, né? Com o tempo ir equilibrando trabalho com as crianças, com estudo. E aí eu vou sempre tentando fazer o meu melhor dentro do que eu posso, né? Sim. Então eu sempre respeito o meu momento, né? E tem momento que a gente está mais disposta a fazer algumas coisas, tem momentos que a gente está mais recatado, que é o momento de você ficar mais em casa com os filhos, né? Então, assim, a gente tem que respeitar os nossos momentos, né? Tem momento que você está, vamos dizer assim, precisando de mais cuidados, né? Olhar mais pra gente, porque depois que a gente é mãe, a gente olha muito pros filhos. Sim. E às vezes a gente se esquece, né, mamães? Então, a gente não tem que se esquecer. A gente tem que continuar olhando para nós e buscar o nosso autocuidado. Por quê? Eu já tive momentos também que eu tive dificuldade de perder peso, que não tinha tempo para fazer uma prática de atividade física,
Por quê? Porque eu estava sozinha com as crianças, o marido trabalhando fora. Então, são momentos que a gente vai vivendo e que a gente vai se adaptando. E a gente vai se ajustando, vai se organizando. E a gente vai respeitando o nosso momento. A gente tem que aprender a pedir ajuda, porque ninguém precisa de ajuda, né? Todos nós precisamos, que seja uma mãe, que seja uma vizinha, né? Se a gente não fala, o outro não vai saber o que você está precisando, né? Então é importante a gente saber expressar, né? Porque depois que a gente tem filhos, é uma caixinha de surpresa, né? E quando eu vim embora pra cá, eu já tinha os dois, eu engravidei da Sofia aqui, né? Foi muito engraçado, porque eu morava sozinha com os 3, o pai morava em Belo Horizonte, e aí o Heitorzinho era bem levadinho, né? E aí tinha dia que eu tinha que pedir a vizinha pra me acudir, eu saía correndo na rua, para o carro aí, me leva no pronto-socorro que o menino machucou. Então, assim, são fases da vida, né? Hoje eu lembro muito das questões que eu passei, eu dou risada, né? Falo assim, gente, são momentos que a gente vive, né? E a gente não tem que ter vergonha de pedir ajuda, de recorrer a uma amiga, um parente, porque é melhor você buscar ajuda do que você ficar passando apertado e se frustrando porque querendo dar conta de algo. Ninguém é Mulher Maravilha, ninguém é super-homem. A gente também é frágil, a gente também precisa de ter esse olhar com cuidado para nós, né? Às vezes eu recebo muitas mamães lá que acham que não precisa de ajuda, que tem que dar conta de tudo. Ninguém tem que dar conta de tudo, não. A gente tem que olhar para nós e tem que ter tempo para ficar sozinha, para descansar, para poder não querer fazer nada. E muitas de nós, às vezes, nos atropelamos de tarefas, de cuidado com os filhos. Por quê? Porque a gente não sabe dividir tarefa, porque a gente não sabe falar o que a gente precisa. E isso é importante, né? Divide a tarefa com o marido, pede ajuda para alguém. Se for possível, contrata um ajudante, porque é um investimento para a sua saúde física e mental. Porque senão, pira o cabeção, se ficar trabalhando, cuidando de menino, cuidando de casa, cuidando de roupa, cuidando de marido, uma hora pifa. Não adianta, você está se desgastando demais. Então a gente precisa ter esse olhar para nós, né? Que mediante toda a realidade, né? Mãe, filhos, trabalho, esposo. Então são muitas tarefas, né? Mais os pacientes. Isso. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. E aí você vai vendo o que é possível para você fazer. Planeja muito bem a sua semana, para você dividir o seu tempo bonitinho para cada coisa, né? Não deixa as coisas fluírem de qualquer jeito, porque se você determina, você se organiza, você vê que você consegue levar tudo numa boa, né? Você tem uma qualidade de vida. E eu coloquei na minha cabeça, a partir de um momento, que teve um momento na minha vida que eu só estava ensinando, né? Que eu não estava conseguindo praticar o que eu ensinava. Aí eu peguei e falei assim, não, a partir de hoje um ponto final. Eu vou praticar, eu vou voltar a fazer tudo o que eu fazia para mim. Aí eu voltei para minha prática de atividade física, voltei para os meus cuidados alimentares, para os meus suplementos, que isso me faz bem. Eu estava sentindo falta, eu estava ficando mal comigo mesmo, porque eu não estava tendo tempo para mim, porque os filhos estavam me sugando muito. Eu falei assim, não, hoje eu faço tudo que eu quero para mim. Levanto cedinho, faço a minha prática de meditação, adoro o yoga. Se eu não faço yoga, eu vou na musculação, tomo meus nutrientes, ainda incentivo as pessoas a fazerem também. As pessoas precisam encontrar o seu tempo na agenda, né? No horário que ela gosta, no horário que é possível. Eu gosto desse horário. Então, eu respeito esse momento, que esse momento é o meu, né? Não é questão, mas isso é egoísmo. Não, não é egoísmo, é autocuidado, gente. A gente precisa ter esse autocuidado, esse olhar com carinho. É importante, isso faz diferença para o nosso feminino, que você precisa se sentir bem, estar bem, para poder proporcionar isso para o outro. Porque se você não está bem, como é que você vai querer, né, ajudar ou contribuir com o outro? Você vai ficar deprimido, você vai ficar carente, você vai ficar mal. Isso não é legal, né? Deixa para nós uma dica, algumas dicas nutricionais, de nutrientes, nesta pandemia, né? Porque a gente precisa, né? E não pode faltar uma dica aí para nós. Não, isso eu sempre gosto de estar informando, porque acho que é uma contribuição para todos agora, mediante essa pandemia que nós estamos vivendo, e está vindo a segunda onda aí, né? Então, todo mundo precisa tomar muito cuidado com a imunidade, né? Então, a gente precisa cuidar mais do equilíbrio alimentar, da ingestão de água,
né? Nutrientes que não podem faltar: vitamina C, zinco, alho, tudo que vai aumentar o nosso sistema imunológico, né? E aí as outras particularidades é importante ver com um profissional. Mas eu peço para todo mundo tomar água com limão, que é fonte de vitamina C. Não tem dinheiro para comprar? Tome in natura, gente, não precisa gastar. Pega o limão, espreme, pode tomar de manhã em jejum, pode tomar na volta do dia. Evita doce, evita açúcar, evita bobeira, gente. Porque o que acontece quando a gente come esses determinados alimentos? Cai a nossa energia, cai a nossa disposição, consequentemente a gente abre uma janela para o vírus entrar. Sabe um nutriente muito bom, barato e que vale muito a pena todos nós investirmos? Própolis. O própolis é o escudo protetor das vias aéreas superiores. Então ele é antifúngico, antimicrobiano, antiviral. Então a gente está tendo que aprender a conviver com esse vírus. E ele veio para ficar. Ele não vai embora, né? A gente tem que encarar que ele é como, logo é como o vírus da gripe. Todos nós vamos pegar, mas nós precisamos ter a consciência que a gente precisa estar bem, cuidar da saúde, tomar sol ou compra vitamina D para tomar. De cada 10 pacientes que eu atendo, 9 têm deficiência de vitamina D gravíssima. Tá lá embaixo a vitamina D. Por quê? Ninguém mais tem tempo para tomar sol. E a gente precisa de 15 minutos de sol. A gente tem que expor a nossa maior parte do corpo no sol. Não é só braço, não é só canela não, gente. É ir de biquíni, de sunga pro sol e ficar lá um pouquinho, né? E depois que tomar sol, tem que esperar 2 horas para poder tomar banho, para poder esperar a vitamina D adentrar dentro do nosso corpo. Porque a vitamina D é como se fosse um hormônio para nós, né? Nos países frios, o que acontece? A maioria da população tem deficiência de vitamina D. Muitos casos de problemas emocionais, suicídios, síndromes. Então, a deficiência da vitamina D nos gera também esses desequilíbrios emocionais. Então, a gente precisa olhar também para essas questões, porque está todo mundo vivendo numa insegurança, num medo, as fragilidades emocionais estão à tona. Então, assim, a gente está precisando de muita ajuda psicológica também, para aprender a lidar com todas essas questões. E se a gente não souber comer alimentos que nos vá fortalecer, o que vai acontecer? Você vai comer muito doce, muita bobeira, aí sim que vai oscilar muito o seu psicológico, o seu emocional. Porque às vezes a gente desconta muito, vai comer por emoção, ou vai comer por questões, né? Eu vou descontar isso na comida. Não é certo, né? Então vamos fazer um resuminho aqui dos alimentos que a gente precisa estar ingerindo com mais frequência, ou melhor, diariamente. Limão, alho, cebola, muita fruta, muitas oleaginosas, castanhas, cereais, semente de abóbora, é riquíssimo em zinco. Todo mundo compra abóbora e joga semente fora. Ninguém joga fora mais. Guarda, lava, põe para secar, assa no forno, né? Joga a casca fora, pega a lâmina, tritura por cima do feijão, ou então come como petisco, um pouquinho todos os dias, é riquíssimo em zinco. Vamos comer bastante ora pronobis, né? Muito agrião, muitas verduras cor verde escura, também é riquíssimo em zinco, né? Muitas pessoas é só tomate e alface. Eu falo, gente, a gente tem que variar as cores, né? Vamos rodiziar. Muitos alimentos cor vermelho, roxo, é muita ação anti-inflamatório. O própolis a gente pode tomar de 2 a 3 vezes ao dia. Quem trabalha com a população, quem trabalha com muitas pessoas circulando no mesmo lugar, por exemplo, os pacientes, as pessoas que orientam, eu peço para tomar antes de sair de casa, no meio da tarde e à noite. Para quê? Para poder proporcionar uma melhor proteção, né? E sempre tem alguma coisa também fonte de vitamina C e a alimentação também toda equilibrada. Então, quanto mais você se prevenir, menos você vai ficar propício a ter abertura para o vírus adentrar, né? Isso faz a diferença, isso é muito importante, né? Carolina, que papo gostoso! Gostaram, gente? Que maravilha! Espero que muito sim. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Nossa, a oportunidade. esclareceu muita as perguntas aqui, muita gente teve dúvida e eu fui colocando as perguntas. Logo a gente faz mais, porque quando a gente abre para as perguntas é um monte de gente querendo saber, muitas dúvidas. E é um leque enorme, né? É um papo muito gostoso, por quê? Porque nos traz informações, nos traz lembranças do que pode, do que não pode, do que agrega, do que não agrega. E tá todo mundo voltado para esse autocuidado agora da alimentação e da saúde, né?
porque a gente precisa fazer, né? Então agora é uma questão de saúde, né? Devia ser uma questão de saúde pública, né? Isso. Com que os nossos governantes proporcionassem esse conhecimento para todos, porque se todos tiverem acesso a esse conhecimento, a essas necessidades diárias, muita gente não ficaria doente, muita gente evitaria várias patologias. Então a nossa cura está na alimentação, né? E nas nossas questões de rotina, porque não adianta também você comer bem só um dia na semana, não vai sarar. Não. Você tem que comer bem todos os dias, né? As pessoas perguntam, tem dia do lixo? Falo, gente, não tem que existir dia do lixo. Você tem que se permitir comer uma vez ou outra aquilo que você tem vontade, mas não precisa ter o dia do lixo. Tá com vontade? Come, depois você desconta na semana mais prática de atividade física, né? No outro dia você faz uma dieta mais detox para limpar aquilo que você comeu. Mas não existe isso, né? As pessoas criam, né, modinhas, questões para satisfazer algumas questões internas que pode comer e se proíbe de comer um momento. Então, a pessoa precisa ter consciência de que tudo faz bem, né? E ela tem que ter esse equilíbrio, né? Eu não proíbo nada de ninguém, eu só passo a informação para a pessoa ter o discernimento de saber fazer as escolhas, né? Escolha o mais saudável e se permita viver, que ninguém tem a cozinheira fit em casa, né? Isso que faz a diferença. Muito obrigada, Sara. Eu te agradeço. Eu espero ter contribuído com todos, né? E se eu não conseguir atender algumas perguntinhas aí que ficou faltando, pode mandar lá no Instagram que eu tento responder por lá, tá bem? Sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei quem me ama. Teu amor não falha. Fazes tudo, coopere para o meu bem.
alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Chegamos ao fim do nosso programa. Gostaram da entrevista, hein? Pegaram as dicas aí da Carolina? Dicas legais e ótimas para a gente poder começar a mudar o ritmo de alimentação que nós temos, né? E nunca é tarde. A todo momento a gente pode estar mudando a alimentação e melhorando a cada dia mais. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Nunca duvide da presença de Deus na sua vida.